Aquela tarde de outubro mudaria a história do maior leilão equestre do Brasil. Mas no momento em que Yara Nascimento empurrou o portão de ferro do Grand Harrah's São Lourenço, ninguém, nem os fotógrafos de coluna social, nem os assessores de blazer engomado, nem o próprio barão poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. O sol batia oblíquo sobre o campo, tingindo de âmbar dourado a relva aparada com precisão milimétrica. O cheiro era de couro curtido, esterco fresco e dinheiro antigo, aquela mistura peculiar que só existe nos lugares onde o luxo e o animal coexistem há gerações. Ao longo da alameda principal, automóveis importados se enfileiravam com a naturalidade de quem nunca conheceu outra fila. Porsches prata, Land Rovers negros, uma Mercedes branca que custava o equivalente a 3 anos de salário médio brasileiro. Mulheres de chapéu creme seguravam taças de champanhe com a leveza estudada de quem pratica isso desde a infância. Homens de linho italiano gesticulavam com charutos ainda apagados, discutindo linhagens, genealogias, cifras. E então havia Yara, 38 anos, cabelos crespos presos num coque que lutava contra si mesmo, blusa de algodão cor de areia que já havia visto dias melhores, calça jeans desbotada nas coxas, botas de couro simples com lama seca na sola lama real, de fazenda real, de trabalho real. Ela não chegou de carro, chegou a pé pela estrada de chão batido que margineia o Harrah's, a mala de mão pendendo no ombro como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não havia em seu corpo nenhum sinal de desculpa. Os ombros estavam relaxados. O queixo, levemente erguido, não de arrogância, mas da postura natural de quem carregou peso durante anos e aprendeu a distribuí-lo. Os primeiros a notar foram os seguranças na entrada. Um deles se deslocou 2 passos em direção a ela antes de decidir que não havia motivo formal para barrar alguém que caminhava com aquela estranha calma. Uma garçonete que passava com uma bandeja virou o rosto para olhar. Um fotógrafo de coluna social ergueu a câmera não para fotografá-la, mas porque o contraste era visualmente perturbador, como uma nota errada numa música perfeita. Yara passou pelo portão sem parar. O que ninguém sabia, o que ninguém sequer suspeitaria nas próximas 2 horas, era que aquela mulher de bota enlameada conhecia mais sobre cavalos do que qualquer pessoa presente naquele campo. Que aquelas mãos de unhas sem esmalte já haviam guiado animais que valiam mais do que todos os carros estacionados ali somados. E que a lama naquela bota tinha nome, história e endereço. Era do Harrah's Nascimento, no interior do Piauí, onde 340 cavalos registrados acordavam todas as manhãs sob os cuidados de uma equipe que Yara havia construído do zero, ao longo de 18 anos, com dinheiro que não havia herdado de ninguém. Mas isso no barão descobriria mais tarde. Por enquanto, Barão Henrique Lacerda Fonseca, 61 anos, dono do Grand Harrah's São Lourenço há 3 gerações, circulava pelo recinto como quem orbita o próprio sol, alto, bronzeado de sol real, não de solário, bigode grisalho aparado com régua invisível, terno bege de alfaiate em linho italiano que havia custado R$18.000 numa boutique de São Paulo. No bolso do colete, reluzente como um segredo bem guardado, repousava um relógio de bolso do século XVIII, herança do avô, que havia comprado o primeiro cavalo desta linhagem, com dinheiro de café. O relógio valia mais que um apartamento em bairro nobre. Henrique o consultava com frequência desnecessária, apenas para que as pessoas vissem. A lógica interna do barão era simples e, para ele, inquestionável. Pessoas de valor se reconhecem à primeira vista. O modo como alguém entra num ambiente revela tudo. Revelar tudo sobre quem é, o que tem, onde pertence. Ele havia construído sua vida inteira sobre essa crença. Filhos de peão não chegavam de carro importado. Gente sem passado não tinha futuro no mundo equestre. Era assim que as coisas funcionavam. Assim que deveriam funcionar. Henrique não era um homem cruel, diria ele próprio, apenas realista. Seletivo. Criterioso. O que ele não admitiria nem para si mesmo nas madrugadas insones era o medo que havia debaixo de tudo isso. O medo de que, se as fronteiras fossem derrubadas, se qualquer pessoa pudesse aparecer com bota enlameada e sentar à mesma mesa, então
O que exatamente tornava Henrique Lacerda Fonseca especial? O que justificava o terno, o relógio, a Alameda com Porsches? Era esse medo no nome, não confessado, que o fez atravessar o salão quando viu Yara parada diante do box do Sultão Negro. O Sultão Negro era a razão pela qual metade daquele dinheiro havia chegado até ali. 2,3 metros de cavalo puro sangue, pelagem negra como carvão sem impureza, crinas que o vento do campo movia com indiferença monárquica. O animal estava estimado em 3,8 milhões de reais e havia passado a semana anterior recusando qualquer aproximação humana, com uma violência que preocupava até os tratadores mais experientes. 2 homens haviam sido derrubados. Um veterinário havia sido mordido no antebraço. Os convidados o admiravam de longe, champanhe na mão como turistas diante de um vulcão. Com respeito assustado e distância segura, Yara estava a menos de 1 metro do box. Ela não havia pedido permissão. Simplesmente havia parado ali, os olhos percorrendo o animal com aquela atenção técnica cirúrgica que nada tinha de admiração turística. Era a atenção de quem sabe o que está procurando. As orelhas do cavalo. A distribuição do peso sobre as patas. A tensão nos músculos do pescoço. Yara lia o Sultão Negro como um texto num idioma que ela havia aprendido antes de aprender a ler palavras. Ei! A voz do barão cortou o ar do Aras como um chicote. Afasta daí! Quem deixou entrar essa pessoa aqui? Ele atravessou o salão com passadas largas, o relógio no bolso tilintando levemente, os convidados abrindo espaço com a naturalidade de quem está acostumado a isso. 2 assessores apressaram o passo atrás dele. 4 ou 5 pessoas próximas viraram os rostos. Henrique parou a 2 metros de Yara e a examinou de cima a baixo, com o desdém específico de quem pratica aquilo há décadas. Um olhar que dizia: eu sei exatamente o que você é, e você não pertence aqui. Você sabe quanto custa o animal mais barato deste leilão? Disse ele, a voz alta o suficiente para alcançar a plateia que se formava. Porque eu acho que você entrou no lugar errado, querida. Yara voltou os olhos para ele. Devagar, sem pressa. Eu sei o valor do Sultão Negro, disse ela, a voz tranquila como água parada. 3,8. Mas ele está subvalorizado pelo histórico de resistência dos últimos 6 dias. Uma pausa microscópica cruzou o rosto do barão tão rápida que só quem estava muito perto poderia perceber. Então, o sorriso voltou, mais largo, mais performático. Ele se virou para os convidados com os braços abertos. Subvalorizado. Ouviram? Risos. Olha, vou ser honesto. Ele se virou de volta para ela e agora havia veneno sutil na gentileza da voz. Minha funcionária de limpeza está melhor vestida que você, sabia? Isso aqui não é lugar para... Ele gesticulou vagamente em direção ao conjunto dela. Turismo. O riso que se seguiu era aquele tipo específico de riso coletivo não espontâneo, mas performático. O riso de quem sabe que o dono da festa quer audiência e decide ser audiência. Entre os que riram, Fernando Braga, empresário rural de Goiás, gravata borboleta, segundo copo de uísque, doutora Patrícia Salles, veterinária da fazenda, que não riu, mas olhou para o lado. O jovem Lucas Drummond, herdeiro de Aras em Minas, que gargalhou mais alto que todos porque queria impressionar alguém. E Cláudia Neves, repórter de uma publicação especializada em agronegócio, que não riu e começou discretamente a tirar o celular do bolso. Yara deixou o riso morrer. Não se moveu, não ruborizou, não desviou os olhos. Posso entrar no box? Perguntou ela. Com ele assim. O barão apontou para o Sultão Negro com um gesto condescendente. Sabe o que esse bicho fez com o meu veterinário? Pausa dramática para a plateia. Vou fazer uma proposta. Se você montar esse cavalo 30 segundos, só 30, sem cair, sem sela, sem arreio, eu te dou ele de presente. Ele se virou novamente para os convidados, aguardando o aceno coletivo de aprovação. E se cair, continuou, com aquele prazer específico de quem sabe que tem plateia, você varre o Aras inteiro, de joelhos. Ele abriu os braços. Justo, não é? 30 segundos contra uma vassoura. Mais risos. Lucas Drummond bateu palma. Yara olhou para o Sultão Negro.
O cavalo havia se aproximado da grade do box apenas alguns passos, mas o suficiente para ser perceptível. Ela olhou para o barão de volta. 30 segundos é pouco, disse ela, sem alterar o tom. Posso ficar um minuto? O silêncio que caiu sobre aquele salão foi diferente dos anteriores. Não era o silêncio da surpresa nem do desconforto. Era o silêncio de quando alguém diz algo que não se encaixa em nenhuma das caixas disponíveis. Henrique piscou. Puba. Minuto. 1 minuto, ela confirmou, e pediu apenas uma corda fina de couro ao tratador que observava tudo da distância. Dentro de Yara, naquele momento, o tempo havia dobrado. Não era bravata. Era memória muscular. Era a acumulação de 18 anos de madrugadas num Haras do Piauí, onde o frio cortava as mãos em junho e o sol rachava o couro das botas em dezembro. Ela tinha 12 anos quando seu pai, peão de fazenda, havia morrido de infarto em cima de um cavalo. E ela, em vez de chorar, havia ficado parada olhando para o animal que o havia derrubado, tentando entender por quê. Tentando aprender a língua que seu pai nunca havia tido tempo de ensinar. A memória veio com cheiro. Cheiro de capim úmido e suor equino. A voz do velho Zeferino, treinador de cavalos há 50 anos, no sertão piauiense, que havia visto na menina algo que ela mesma ainda não sabia nomear, dizendo: cavalo não obedece medo, cavalo obedece clareza. Ela tinha 14 anos, estava com as mãos cortadas de corda e o orgulho cortado de tombo. Zeferino havia dito isso com a mesma voz de sempre, sem drama, como quem observa o tempo. Clareza, não força, não comando, clareza. Ela levou 2 anos para entender o que ele queria dizer. Levou mais 12 para construir, com aquela compreensão, um Haras do zero no interior do Brasil, formando cavalos que foram para campeonatos nacionais com nomes de outros donos, porque Yara não precisava de crédito. Precisava de resultado. Vendeu sua primeira propriedade rural aos 22 anos, um terreno de 4 hectares herdado da avó, para financiar o primeiro lote de animais. Dormiu no canil durante 2 meses, porque não havia dinheiro para construir a casa antes de construir as baias. Perdeu um cavalo para a cólica num outubro devastador e não chorou. Apenas recalculou, reorganizou, seguiu. Havia perdido o noivado 3 anos depois, porque o homem não entendia por que ela precisava estar às 4 da manhã verificando uma égua prenhe em vez de estar na cama. Ela havia deixado ele ir sem drama. Havia ficado com a égua. E o potro, nascido naquela madrugada, havia sido vendido 2 anos depois por R$240 mil. Tudo isso estava nos ombros de Yara quando ela entrou no box do Sultão Negro. O animal bufou. Recuou 2 passos, os olhos brancos de alerta. Ela ficou parada. 2 minutos. 3. O Haras inteiro havia parado de respirar. Fernando Braga havia abaixado o copo de uísque. Lucas Drummond havia parado de sorrir. O Sultão Negro farejou o ar, inclinando a cabeça com aquele gesto específico não de submissão, mas de reconhecimento. Como se tivesse decidido por conta própria que aquela mulher era diferente. Quando Yara montou sem sela, apenas com a corda leve no focinho, o Sultão Negro não empinou. Trotou, suave, obediente, como se sempre houvesse sido assim. 1 minuto e 42 segundos depois, Yara desceu com a mesma calma com que havia entrado. A primeira fissura no sorriso do Barão Henrique apareceu quando 2 outros garanhões animais, que estavam recusando tratadores havia dias, nitiram e se aproximaram das grades do box na direção de Yara. O assistente do barão recebeu a ligação 3 minutos depois. Era do escritório da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Puro Sangue, em Brasília. A atendente havia verificado o nome no cadastro de visitantes e precisava confirmar se estava correta a identidade da convidada. O assistente confirmou. A atendente fez uma pausa. Então o barão sabe quem está presente no Haras dele? O assistente empalideceu. Cruzou o salão em passadas rápidas. Chegou perto do barão e sussurrou no ouvido. Henrique franziu o senho. O quê? O assistente repetiu. O barão virou devagar para Yara
que havia saído do box e estava agachada, examinando a pata dianteira direita do sultão negro com uma lanterna pequena que havia retirado do bolso da calça jeans. Examinava a articulação do boleto com uma concentração absoluta, como se o resto do mundo não existisse. Você disse que seu nome era... Henrique tentou manter o tom de comando, mas havia algo na voz, algo que os convidados mais atentos perceberam, mesmo sem saber nomear. Yara Nascimento, respondeu ela, sem erguer os olhos da pata do cavalo. Yara Nascimento. Dos cavalos. A voz saiu menor do que ele havia planejado. É assim que me chamam no setor, confirmou ela, levantando-se finalmente e guardando a lanterna no bolso. Fernando Braga colocou o copo de uísque devagar sobre uma bandeja próxima. Cláudia Neves, a repórter, havia parado completamente de fingir que olhava para outro lado. O celular estava na mão, a câmera aberta. Lucas Drummond olhou para o lado buscando alguém com quem trocar um olhar de entendimento, mas todos estavam olhando para frente. Henrique estava prestes a formular outra linha de ataque quando o portal do Harrah's se abriu e entrou o doutor Márcio Evangelista, diretor nacional da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Puro Sangue, 63 anos, terno cinza, gravata bordô, expressão de quem havia dirigido 240 quilômetros em 3 horas sem almoçar, porque havia sido informado, tarde demais, que a sócia fundadora da entidade estava presente num evento sem que ninguém lhe houvesse avisado. Doutora Yara, ele a cumprimentou com um aperto de mão firme e uma reverência genuína, o tipo de reverência que não se aprende em curso de etiqueta, apenas com o tempo diante de quem a merece. Que honra, que honra! Por que não avisou que estaria aqui? Teríamos organizado uma recepção adequada. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Senhores, doutor Evangelista se virou para os convidados com a voz de quem está acostumado a falar em auditórios lotados. Permitem que eu apresente a doutora Yara Nascimento, detentora dos 2 maiores recordes de adestramento equestre da América do Sul, criadora do método Nascimento de Reabilitação Comportamental em Equinos, hoje aplicado em 11 países, e proprietária do Harrah's Nascimento. 340 cavalos registrados, patrimônio avaliado em 47 milhões de reais. O estômago do barão afundou. Além disso, continuou o doutor Evangelista, ajustando os óculos, ela é responsável por ter formado, nos últimos 8 anos, 23 jovens treinadores oriundos de famílias rurais sem acesso à educação formal no setor, o maior programa de inclusão na história da criação equestre brasileira. Lucas Drummond havia ficado completamente imóvel. Fernando Braga olhava para o chão. Doutora Patrícia Salles, a veterinária, havia dado um passo involuntário para trás. Cláudia Neves gravava abertamente. Henrique Lacerda Fonseca, barão de 3 gerações, dono do Harrah's mais exclusivo do Brasil, tentou dizer algo. A voz não veio. O contador do barão chegou exatamente naquele momento, não por coincidência do destino, mas porque havia sido chamado às pressas pelo assistente, que havia reconhecido o nome no registro de visitantes, e, previdente, havia antecipado que talvez fosse necessário revisar certos documentos. Ele era um homem pequeno, de óculos redondos e pasta de couro desgastada, e havia sido contador de Henrique havia 14 anos. Conhecia todos os números do Harrah's, as dívidas antigas, os investimentos recentes, a expansão planejada, e conhecia, sobretudo, o contrato assinado na semana anterior para a compra do terreno adjacente ao Harrah's 120 hectares de terra fértil, essenciais para a expansão do negócio, adquiridos a um preço que Henrique havia considerado generoso da parte do vendedor. Dom Henrique, disse o contador, a voz baixa, mas audível para os que estavam próximos, preciso falar sobre o contrato da compra do terreno adjacente. Agora não é hora, Geraldo, disse o barão sem olhar para ele. É agora, Dom Henrique. O contador abriu a pasta e retirou um documento de 3 páginas. A empresa vendedora. A Nascimento Agropecuária. Ele apontou para a linha da assinatura na última página. A representante legal que assinou o contrato de venda é... Ele ajustou os óculos. Yara Nascimento. O barão olhou para o papel, depois para Yara, depois para o papel de novo.
Não havia erro. A assinatura era clara, firme, idêntica ao nome no crachá de visitante que Yara havia recebido na entrada. Henrique Lacerda Fonseca segurou a borda da mesa de madeira maciça que estava à sua esquerda. Seus dedos branquejaram. O relógio de bolso do século XVIII tilintou uma vez, como se marcasse algo. O que havia acontecido, na verdade, era mais simples e mais devastador do que qualquer conspiração. Yara havia decidido expandir o Haras Nascimento em direção ao sul do estado. Seu escritório havia identificado o terreno adjacente ao Gran Haras São Lourenço como o ideal solo perfeito, afluente de água natural, topografia que favorecia o pastio. A negociação havia sido conduzida através de intermediários, como era praxe em transações daquele porte. O barão havia aceitado o preço sem questionar muito, porque precisava de liquidez. O nome da empresa compradora estava no contrato. Henrique simplesmente não havia verificado quem estava por trás daquele nome. Por que Yara estava no leilão, então? Porque havia decidido, pessoalmente, conhecer o homem com quem estava prestes a ser vizinha por muitos anos. E porque havia interesse genuíno no sultão negro, um animal que, em condições adequadas de treinamento, poderia ser um dos maiores reprodutores do Brasil. Ela não havia planejado o confronto. O confronto havia acontecido porque o barão havia decidido que sim. Isso significa, disse o doutor Evangelista, que havia lido o documento por cima do ombro do contador com a naturalidade de quem está acostumado a lidar com cifras grandes, que a doutora Yara é agora proprietária do terreno adjacente e, portanto, tem acesso à fonte hídrica que abastece a criação do Gran Haras. Ele fez uma pausa. Entre outras implicações contratuais, que talvez seja útil revisar com calma. Lucas Drummond havia saído discretamente do grupo principal e estava de costas para todos, aparentemente estudando algo nas grades do box mais distante. Fernando Braga havia, em algum momento nos últimos 2 minutos, desaparecido completamente do salão. A veterinária, a doutora Patrícia Salles, estava parada com as mãos juntas na frente do corpo, os olhos fixos num ponto no chão. A expressão de quem está fazendo um inventário rápido e silencioso, de todos os momentos em que poderia ter agido de forma diferente. Cláudia Neves, a repórter, não havia se movido. Gravava. Henrique Lacerda Fonseca tentou falar novamente. Desta vez as palavras saíram, mas saíram erradas, partidas, na ordem de um homem que perdeu o roteiro. Eu não sabia quem você era, disse ele. Se você soubesse, disse Yara, e sua voz era serena como a voz de quem não precisa levantar o tom porque sabe que todos estão ouvindo, você teria me tratado diferente. Ela deixou a frase pousar. E essa é exatamente a parte que eu precisava que você entendesse. O barão não respondeu. Não havia resposta disponível. Eu vim aqui comprar um cavalo, disse Yara. Você me transformou numa lição. Uma pausa. Decida o que faz com ela. O contrato de compra do Sultão Negro foi assinado ali mesmo, com o leilão ainda em andamento ao fundo, porque Yara havia decidido que o animal não precisava de uma tarde de estresse numa arena de poses para encontrar seu próximo dono. Ela pagou o valor justo, sem desconto, sem imposição, porque ela não tinha interesse em humilhar, tinha interesse em cavalos. Antes de deixar o Haras, porém, Yara fez 3 anúncios que ninguém havia antecipado. O primeiro, a Nascimento Agropecuária, patrocinaria as próximas 3 edições do Gran Haras São Lourenço com uma condição incorporada ao contrato de patrocínio. O regulamento de acesso ao evento seria reformulado para incluir criadores independentes de qualquer origem, sem exigência de filiação a associações pagas ou de histórico em instituições de elite. Qualquer produtor rural com animais registrados poderia participar do processo seletivo. O segundo, o jovem Mateus, 17 anos, filho de peão de fazenda do interior do Piauí, bolsista do programa de formação da Nascimento, que havia acompanhado Yara em silêncio durante toda a tarde e que todos haviam assumido ser motorista ou assistente, seria apresentado ao doutor Evangelista como candidato à Bolsa de Aperfeiçoamento da Associação Brasileira. Esse menino vai ser campeão nacional em 2 anos, disse Yara ao doutor Evangelista,
com a mesma simplicidade com que havia descrito o preço do sultão negro. Mas hoje ele aprendeu a lição mais importante. Você não precisa anunciar o que sabe. Os cavalos vão dizer por você. O terceiro anúncio foi sussurrado ao barão Henrique, que estava sentado numa cadeira de madeira perto do box principal, o rosto do tom específico de cinza que pertence aos homens que acham, de repente, que construíram em solo instável. Yara se aproximou e falou baixo, sem plateia. Henrique. Era a primeira vez que ela usava apenas o nome. Eu não vim aqui para te destruir. Vim comprar um cavalo e, se tivesse sido tratada como qualquer outra pessoa, teria ido embora satisfeita, e você nunca saberia quem eu era. Uma pausa. Você ainda tem um raras extraordinário. Ainda tem conhecimento que vale algo. A questão é o que você escolhe fazer com o que aconteceu hoje. Ele não respondeu, mas ele ouviu. 6 meses depois, o Grand Haras São Lourenço havia recebido, pela primeira vez em sua história, inscrições de 72 criadores independentes de 12 estados diferentes, homens e mulheres, que nunca antes haviam tido acesso àquele ambiente. 8 deles chegaram ao leilão. 2 fecharam negócios. Mateus, o menino do Piauí, conquistou o 2º lugar no Campeonato Regional Juvenil de Adestramento e dedicou o resultado ao microfone à doutora Yara e a todos que já foram julgados antes de abrir a boca. O barão Henrique Lacerda Fonseca assistiu ao vídeo da cerimônia 3 vezes. Na terceira vez gravou um vídeo próprio, não por imposição contratual, não por pressão de assessoria, mas porque algo naquela dedicatória havia chegado a um lugar que ele não sabia que ainda existia. Pediu desculpas, não com o vocabulário de quem foi treinado em gestão de crise, mas com as palavras desajeitadas e verdadeiras de quem está aprendendo, tarde, o peso das próprias escolhas. Yara assistiu ao vídeo uma vez. Sorriu, não de triunfo, de reconhecimento. O tipo de reconhecimento que só acontece quando você percebe que a lição chegou aonde precisava chegar. No Haras Nascimento, naquela mesma semana, o sultão negro trotou pela primeira vez num campo aberto sem corda. Manso, soberano, livre. Mateus estava do lado de fora da cerca, observando. E Yara estava ao lado dele, em silêncio, os dois olhando para o mesmo animal, o menino que estava aprendendo a ver, e a mulher que já sabia que o mais difícil não era domar um cavalo. Era convencer o mundo de que você tinha o direito de tentar. Os verdadeiros vencedores não são os que chegam ao topo, são os que mudam o que significa estar lá.